E agora, em diferido, dessa Europa inteira, mas em bom português, deixamos aqui aquilo que de mais entusiasmante aconteceu à direita em Portugal, desde que o Passos Coelho rapou o cabelo. Senhoras e senhores, o episódio desta semana do podcast Linhas Direitas. Olá, boa noite, bem-vindos a mais um Linhas Direitas, no dia 18 de dezembro. Este será o nosso último programa de 2025. Comigo estão a Teresa Nogueira Pinto, o Nuno Lebreiro, e hoje vamos um bocadinho ali para o Hemisfério Sul, vamos começar por ali, a falar das eleições no Chile, mas não só, vamos também dar uma voltinha pelo Brasil, pela situação na Venezuela, Honduras e por onde nos apetecer. Mas lá para o final deste programa vamos falar também um pouco das sondagens e da campanha eleitoral para as presidenciais e alguma outra atualidade política nacional. Comecemos então pelo Chile, onde José António Kast, um político de, dizem os jornais, extrema-direita, ultradireita, fascista, hitleriana, pinochetista e tudo mais, venceu as eleições. Já parecia claro logo após os resultados da primeira volta. Eu cheguei aqui numa linha direita a falar sobre a questão da abstenção e da participação do povo chileno e como isso modificou as eleições. Foi muito interessante ver que a candidata de esquerda, Janete Jara, do Partido Comunista, que os jornais dizem que é uma moderada comunista, e portanto nós temos que acreditar que o Partido Comunismo é cada vez mais centro. O Stalin hoje estaria orgulhoso de ver estes políticos da esquerda cada vez mais no centro, na social-democracia. Mas é interessante ver que a Janete Jara teve quase cerca de 1 milhão de votos a mais do que Boric, o atual presidente, que em 2021 venceu as eleições, mas mesmo assim passou de 55%, a esquerda passou de 55% para 40% ou 41%. Portanto, foi a grande vitória da direita. Teve 4 candidatos na primeira volta, acaba por acontecer acima de tudo pela participação. E mais uma vez eu falo, a abstenção é a grande amiga da esquerda. Quando as pessoas tiram o seu traseiro do sofá e vão votar, a esquerda não tem grandes hipóteses. É interessante ver também que Kast já começou com medidas, já foi à Argentina abraçar o seu amigo Milei, já começou com algumas medidas muito interessantes para controle da imigração, controle também da questão da criminalidade, que no Chile não é tão elevada como noutros países da América Latina, mas que tem sido uma preocupação muito, muito grande da população e que levou a que a direita tivesse crescido tanto. Sei que a Teresa também gostou muito do resultado das eleições e teve muita atenção, e portanto eu começaria com ela. O que é que te pareceu? Como é que tu seguiste estas eleições? O que é que tu achas de José António Kast, se o conheces? Olha, não conheço nem profunda nem intimamente, mas fiquei muito contente com o resultado. E acho que ele tem uma coisa interessante, que é, e eu sou muito fã do Trump e do Milei, e ele sendo da mesma linha, se nós pusermos isto em 2 grandes blocos, e há uma coisa interessante que é, tu tens o Foro de São Paulo, não é? Onde e o Grupo de Puebla, que é a versão light. Exatamente, e recentemente foi criado pela Fundação, recentemente não assim tão recentemente, pela Fundação Dissenso, que é a fundação do Vox, uma coisa chamada Foro de Madrid. Correto. E que tem tido sucesso a congregar, porque nós de repente vemos aparecer uma série de figuras de destaque na América Latina, o Milei, o Kast, acho que o Eduardo Verástegui no México é alguém que se deve seguir, o Bukele. E portanto, se nós pensarmos em 2 blocos, o Kast faz, sem dúvida nenhuma, parte do bloco Milei, Trump, ou seja, dessa aliança. Depois tem uma coisa interessante, que é, ele não é caricaturável, por assim dizer. Não me interpretem mal, não estou a dizer que o Trump é caricaturável ou o Milei, mas são figuras que têm o seu lado original e exuberante. O Kast é um tipo ultracatólico, pai de 9 filhos, relativamente low profile, se quiserem, a comparar com as outras 2 figuras, e pareceu um tipo muito interessante. Pois acho que do ponto de vista histórico foi o presidente mais votado, ou seja, em número de votos da vitória, ganhou em todas as regiões
E é um sinal muito interessante no caso do Chile. Eu acho que talvez saibas melhor do que eu sobre isto, Vítor, mas eu acho que o Chile é muito interessante porque o Chile tinha e tem, ele ainda é presidente até passar até acabar oficialmente o mandato, o Gabriel Boric, e o Gabriel Boric já foi o futuro da nova esquerda. Era uma espécie de coqueluche da nova esquerda e devo dizer que também ele não era caricaturável. Nós olhamos para nós olhamos para um Gustavo Petro da Colômbia e aquilo é indescritível. Sim. Bêbado ou drogado, diz coisas completamente absurdas, que as pessoas queixam-se muitas coisas que o Trump diz nas redes sociais, aquele tipo está sempre a desafiar, é muita vergonha alheia. Este Gabriel Boric era um tipo, eu acho, com algum carisma, etc., completamente progressista e de esquerda, e foi o futuro. Depois esteve muito ligado àquela militância, um bocadinho ao estilo do Podemos, aquelas grandes greves que houve em 2019, salvo erro. 2019 e 2020, sim. Contra o neoliberalismo, com imensa violência, incendiar estações de metro, etc. Mas havia ali esta ideia deste tipo ser uma esperança. Depois tiveram a saga da Constituição. Curiosamente, a Constituição não vingou, portanto, continuamos com a Constituição Pinochet, exatamente. Não é bem, a base é a Constituição, já houve algumas mudanças, mas eles queriam uma Constituição completamente nova. Completamente nova. Isso foi a primeira derrota do Boric quando estava numa linha assim muito, muito ascendente. E eu acho que mesmo, ou seja, nem é, claro que eu tenho o meu enviesamento e como conservadora fico especialmente contente. Por exemplo, o Cássio tem posições muito firmes em relação, por exemplo, à questão do aborto, etc. Mas agora vamos só olhando, o que é que nós temos do ponto de vista de esquerda e direita, não é? Se dividirmos o mapa com cores. À esquerda, o que é que nós temos? O velho dinossauro Cuba, onde literalmente está tudo a cair aos pedaços. Estive lá há cerca de 2 anos e pude comprovar isso, e tinha estado lá 20 anos antes e até conhecido vários sítios do país, já era mau. Agora, então, muito pior. Temos a Venezuela, não é? Um narco-estado com os desmanos de Maduro, que outro dia aparecia com um presépio, com uma coisa a dizer Maduro por trás, quer dizer, tudo aquilo é indescritível. Temos no México a Cláudia Sheinbaum, também assim como uma estrela, mas houve protestos muito significativos. Sim, há 3 ou 4 semanas. Sim. E muito esta lógica, isto está-se a transformar oficialmente num narco-estado. Portanto, isto é o que temos à esquerda. Quer dizer, teremos mais, mas só aqui... Tens a Colômbia também. Colômbia e Brasil. A Colômbia com o Gustavo Petro, exatamente. Também numa cedência constante que ele mascara de paz e pacificação com os narcos. E depois o que é que temos à direita? Temos o Milei na Argentina, e eu acho que as coisas estão a correr bem. Temos o Bukele, eu tenho uma posição, quer dizer, há coisas no Bukele que eu de facto não apreciaria nada, mas outro dia estava a ver uns vídeos, acho que não são falsos, em El Salvador, uma festa de Natal, uma inauguração do presépio, imensas mulheres a fazer patinagem na rua. Isto não era possível antes do Bukele. Sim, eu posso falar depois mais, eu tenho experiência de El Salvador e posso falar mais à frente sobre isso. Saberás falar mais sobre isso, vi alguém fazer um comentário muito interessante que é o Bukele deve ter evitado mais feminicídios que a esquerda progre toda junta. E agora, pronto, agora esta experiência no Chile, a ver no que é que dá. Tens o Paraguai, tens, hoje em dia penso também tens o Equador, acho que o Equador ou a Bolívia, já não lembro qual um deles. Não sei, depois sei que o Suriname e a Guiana Francesa permanecem nas mãos da esquerda. Mas eu acho que a última referência assim decente da esquerda, decente, não é o meu piece of cake, mas que me parecia um tipo decente, era o Mujica. Sim. Do Uruguai. É um bom tipo e tal, completamente socialista, marxista, mas um bom tipo. O que é que me entristece muito, até porque, como se costuma dizer, também é uma expressão que me irrita, mas é verdade, o nosso país irmão, é que eu não vejo no Brasil, eu também acho que é a ocasião depois de criar lideranças, não é? Mas sendo claro que a esquerda está a arrebentar com o Brasil, e eu não sei se as pessoas estarão muito contentes, portanto acho que já se começam a perceber, no Brasil não me parece haver uma alternativa, não é? Acho que os tempos são de alguma travessia no deserto para a direita brasileira, embora haja pessoas com muito sucesso. E pronto, e acho que é isso. Eu complementava aqui o que tu disseste em relação ao Bukele, porque as pessoas falam muito sobre algo, obviamente à distância não conhecem. Eu tive a oportunidade de ir a El Salvador, não lembro, 4, 5 vezes, mesmo no pico, estamos a falar ali de 2015, 2016, 2017, onde tinhas uma taxa de mortalidade por 100 mil habitantes a rondar os 100, 105, depois no ano a seguir tipo 90, quer dizer, Portugal tem 1,
1 a 1,5. Não há um partido. Acho que não há nenhum país na Europa Ocidental que esteja acima de 2. Aquilo era o ponto de... Eu ficava num hotel, tinha um shopping ao lado, e o shopping fechava às 6, 7 da tarde, porque as pessoas se recusavam a trabalhar tarde. E para sairmos do hotel, ninguém me ia buscar à noite, jantava no hotel, portanto, aquilo era um lugar muito problemático. Eu trabalhava com questões relacionadas com o governo e com a questão de segurança nacional, e as reuniões eram canceladas porque tinham aparecido não sei quantos mortos não sei onde, havia gente com cabeças cortadas, e portanto aquilo era o pânico. Dentro do Estado havia um pânico por causa das maras, dos gangues, e aquilo que foi, quer dizer, não começa, ao contrário, muita gente diz, não começa com Bukele, já vinha atrás, já vinha uma linha de redução de crimes, e também por causa da pressão de Trump na altura, não é? O Trump já era presidente, e portanto muitas destas, as maras, a MS-13, que é a Mara Salvatrucha 13, penso que é de Los Angeles, que é criada pelos salvadorenhos, e portanto eles tinham um grande poder em termos de crime na Califórnia, e portanto houve ali foram enviados de volta para El Salvador, e portanto houve ali uma pressão enorme para que El Salvador fizesse alguma coisa em relação a esta criminalidade organizada. Mas claro, Bukele entrou, entre aspas, quer dizer, a matar, não os matou. Estavas a falar dos feminicídios, mas eu também te digo, quer dizer, quantos mais, aqueles que estão presos, muitos deles estão hoje vivos porque estão presos, porque se estivessem na rua, já se teriam matado uns aos outros. E há uma frase que até é muito interessante de Bukele, não me lembro se foi nas Nações Unidas este ano ou se foi o ano passado, que é, está muita gente presa, mas por eles estarem presos, a sociedade está livre. Que não estava na altura, que é o caso que eu falei, quer dizer, nos shoppings, porque incendiavam os autocarros com as pessoas lá dentro. Havia situações muito graves. O Brasil tem 30, nós achamos que o Brasil é perigosíssimo, neste momento estará 30 mortes por 100 mil habitantes, mais ou menos, mortes não, homicídios. E portanto nós temos 100, 105, é 3 vezes mais para se ver. E na cidade de São Salvador, a capital, deveria ser, não sei a estatística, mas devia ser muito mais. E portanto, quando se fala de Bukele, quando se fala de Nicarágua, e agora há aí uma série de pessoas a falar numa ditadura, eu acho que as pessoas deviam viajar até lá e falar com as pessoas que hoje podem sair à noite, hoje podem ir jantar a um restaurante com a família, podem ir a um parque, coisa que não faziam. Ele tem taxas de população enormes. Tanto que o presidente não podia ser reeleito, e ele mudou a Constituição, e as pessoas aceitaram perfeitamente, quer dizer, aceitaram porque querem este tipo, querem ter paz, coisa que não tinham desde a Guerra Civil, quer dizer, o fenómeno acho que é de 2014 a 2017, morreu mais gente, diziam, assassinada do que durante a Guerra Civil, que é nos anos 80, 90, e portanto, é um país que quer ter paz, finalmente, e tem, não é? Quer dizer, é hoje um país, havia muita corrupção, como é óbvio, tanto da esquerda como da direita, e hoje tem. Se Bukele ou o seu governo é completamente honesto, de certeza que não é. Isso quer dizer, nós todos sabemos que há sempre coisas que não correm bem, há sempre gente que abusa do poder. Mas hoje os salvadorenhos estão muito mais felizes do que estavam há 10 anos atrás. Isso eu não tenho dúvidas nenhumas. As pessoas que eu conheço, não tenho muito contacto com elas, mas vou falando de vez em quando, estão felizes da vida e não querem outra opção. E, portanto, até eu acho que dos próximos 5, 10 anos nós não vamos ver ali uma grande mudança. Portanto, também é interessante porque aqueles que defendem a democracia, entre aspas, de Cuba, Venezuela, Nicarágua, não é? Estão muito preocupados com El Salvador, que hoje tem as pessoas a viverem muito melhor do que antes. Portanto, esta à parte, pela minha experiência pessoal e o meu conhecimento, que não sendo muito, mas acho que é muito maior do que muitas das pessoas que criticam e que falam assim, normalmente, especialmente da América Latina. Outros países eu não conheço tanto, mas El Salvador, por experiência própria, conheço. Nuno Lebreiro, o que é que tu terás a dizer do Chile? A Teresa já levantou ali a ponta para o Brasil, também da Colômbia. O que é que tu tens? Ou até da Venezuela, por causa da questão dos cartéis e dos pescadores, coitadinhos, que têm sido fuzilados pelos Estados Unidos, não é? O que é que tu tens a dizer? Antes de mais, olá a vocês os dois e olá aos nossos ouvintes. Acho que quer dizer, eu não tenho nada a dizer sobre a questão da Venezuela e os Estados Unidos, quer dizer,
tirando talvez dois pequenos apontamentos, uma das promessas eleitorais do Donald Trump é uma guerra ao narcotráfico, à criminalidade e ao narcotráfico em particular, e à epidemia verdadeiramente devastadora que os Estados Unidos estão a sofrer nos seus jovens e nas componentes mais baixas da sociedade, como é tradicional, o que é trágico. E portanto é sempre bom relembrar isto, porque os arautos da defesa dos pobrezinhos e dos coitadinhos não costumam levar isso em consideração, mas é algo que é absolutamente estruturante na política do Donald Trump. Foi, por exemplo, na questão das tarifas também, muita daquela discussão entre os Estados Unidos e o Canadá, e por cima, e os Estados Unidos e o México em baixo, tinha precisamente muito a ver com a forma como parar a entrada de droga e, portanto, o narcotráfico na fronteira. E, portanto, isto entra... Também os opioides sintéticos. Não percebi, desculpa. Especialmente os opioides sintéticos. A questão do fentanil. Sim, fentanil e tudo isso, sim. E depois a delinquência e os gangues e tudo aquilo que está associado à existência dessas substâncias que depois são traficadas dentro. Portanto, é um problema que tem duas vertentes. E esta questão com a Venezuela enquadra-se nesta estratégia, e portanto eu acho que a estratégia é boa e é assim que deve continuar, e acabou, porque aquilo que o Donald... Eu acho que isto é importante, porque nós vivemos às vezes muito agarrados a certos conceitos e certas interpretações, e depois vêm aqui dizer o malandro do Trump, isto e aquilo. A corrupção da juventude, e não é para ir até Atenas clássica e condenar o Sócrates, o verdadeiro, mas a corrupção, através da facilitação de entrada de estupefacientes num determinado país, é uma coisa que tem consequências geoestratégicas, como é evidente. E, portanto, um país que se quer soberano, ainda mais um país que se quer a maior potência do mundo, um país que se quer capaz de fazer zelar os seus interesses, que muitos deles, os geoestratégicos, têm a ver com a estratégia que o Donald Trump sempre anunciou, da paz pela força. Tem que ter uma população capaz de comprar esses desafios. E ter essa população, que é um desígnio que não é fácil, e especialmente não é fácil de o fazer a curto prazo, implica um conjunto de valores, implica uma estrutura, implica um conjunto de investimentos, e implica não ter uma grande parte de pessoas que estariam disponíveis a fazer carreira e ter a oportunidade, por exemplo, nas forças militares, perdidas, mortas no flagelo do fentanil, por exemplo, que, como muito bem se sabe, a China tem todo o interesse em exportar para o Ocidente. Portanto, as coisas não são assim do ar. Está dentro de uma estratégia, está dentro de uma necessidade básica e acho que faz todo o sentido abordar-se essa ameaça como uma ameaça existencial e uma ameaça à soberania nacional de um país. Esse é a propósito da pergunta que tu me fazias. Depois eu queria só dar um comentário genérico em relação àquilo que se vai passando na América Latina e que deriva do que se passou nos Estados Unidos e está a acontecer na Europa também. E, portanto, eu acho que não é difícil de se perceber que há uma mudança estrutural no mundo, especialmente no mundo quanto mais ocidentalizado for, digamos assim,
há uma mudança à direita, clara, há uma mudança à direita, e podemos fazer aqui um bloco entre esquerda e direita, entre a esquerda com o estatismo na economia e a direita com propostas liberalizantes, e na questão dos valores. A esquerda com os valores da nova esquerda contemporânea, e a direita com o regresso e o retorno aos valores tradicionais. Se nós pegarmos aqui nestas duas distinções que até são bastante pacíficas e clássicas entre esquerda e direita, vemos que há uma mudança estrutural para o outro lado. E era por isso que aqui, até para grande surpresa de algumas pessoas que fizeram comentários e tudo, que eu dizia que o Donald Trump não era assim tão fora, porque, quer dizer, é fora daquilo que tem sido o mainstream nas últimas décadas, mas é um regresso a uma política conservadora, de alguma forma até tradicional. E eu acho que esse tem sido o farol. A revolução aconteceu em 16, não é? Primeiro tivemos o Brexit, depois tivemos a primeira eleição de Trump 1, depois temos Bolsonaro no Brasil. Houve uma reação, e nós temos que recordar o que é que foi a propaganda, ainda continua a existir aquilo que tu falavas, os hipitos, os fascistas, os malandros, etc. Não sei o quê. Quer dizer, é uma coisa que ainda existe, mas já não tem nada a ver com aquilo que era em 16, 17, 18, 19, primeiro, o que disseram de Bolsonaro na eleição, na sua eleição para Presidente da República, quer dizer, foi uma coisa absolutamente, enfim, aliás, até o próprio Marcelo teve o desplante de colocar em causa a existência da democracia no Brasil, uma coisa que está em causa agora, objetivamente, factualmente, mas agora não se fala nisso. Mas portanto, há aqui uma mudança estrutural que teve estes dois pontas de lança, teve o Brexit na Europa, teve o Trump e depois teve Bolsonaro na América Latina. Isto foram os gatilhos nestes três continentes, e depois houve uma reação brutal do sistema mainstream que estava anquilosado e ancorado num cronocapitalismo de conveniência entre os grandes Estados, a grande mídia e os mercados ultra regulamentados, que dão muito jeito e muito interesse poderoso. E, portanto, houve uma reação brutal que visou retirar Bolsonaro, não é? Que visou retirar Trump, como conseguiram durante 4 anos. E, entretanto, aquilo que vem a acontecer é que houve depois da Revolução, veio a reação, e depois agora vem uma consolidação do primeiro movimento revolucionário, esta mudança estrutural para a direita. E eu acho que se nós olharmos disto do olho d'águia, não é? De bird's eye view, olharmos com alguma distância, vemos que as coisas fazem até bastante sentido. E a história tem sido um bocadinho mais ou menos a mesma. Quer dizer, nós temos um conjunto vimos isso com a governação de Biden nos Estados Unidos, ou da Autopen, não é? De quem acionava a Autopen. Estamos a ver isso no Brasil, ou seja, que depois de movimentos de ruptura, como foi o caso de Trump 1 e Bolsonaro, o regresso ao mainstream anterior vem acoplado com uma perda de qualidade de vida brutal, com resultados económicos absolutamente tenebrosos, e aliás com perdas efetivas no campo dos direitos, liberdades e garantias das pessoas e do regular funcionamento das instituições, como aconteceu nos Estados Unidos e como está a acontecer agora no Brasil. E, portanto, parece-me clara que há uma escolha por parte, e aquilo que o Vítor dizia já na outra linha, e que falava da questão da abstenção ser a grande amiga da esquerda. A grande razão para haver esta mudança, esta consolidação e as pessoas terem saído para votar
e para votarem, obviamente, nesta alteração, tem a ver com o embate da realidade. Tem a ver com a necessidade o fim de linha de um conjunto de políticas, nomeadamente aquelas estatistas, o tal cronocapitalismo, que em última instância deriva sempre na miséria e na pobreza dos sítios onde ele é diferentemente implementado. E, portanto, aquilo que está a acontecer é que as pessoas que votam com a carteira, não é? E, portanto, sentem na carteira e querem outro tipo de política. E depois, outra coisa que acontece também é a questão dos valores. É que uma esquerda que se tornou hegemónica ao longo dos últimos 30 anos, eu por acaso escrevi um artigo que saiu hoje no Observador precisamente sobre isto, sobre o legado da geração de 68, no caso na Europa, mas a coisa assim vale para todo lado. Uma esquerda que se tornou hegemónica nos seus valores nas últimas décadas, mas que nos últimos 10 anos ela própria fez uma substituição das suas grandes bandeiras para passar a advogar um conjunto de valores que nós podemos chamar o wokeismo, para termos de facilitação, e que a verdade é que não cola com a maioria das pessoas. Não cola. Lamentamos não, exultemos, cantemos, ossanas, mas a verdade é essa. A verdade é que o divórcio entre os valores advogados por estas novas esquerdas contemporâneas, progressivamente mais radicais, e as pessoas, a grande maioria das pessoas, é abissal. A história do homem e da mulher e as questões de género, a coisa das minorias e tudo isto, dos valores fundamentais de uma sociedade, são aquilo que nós estamos a descobrir, é que as pessoas estão ligadas aos seus valores tradicionais e não compram a ruptura e o radicalismo dos valores da esquerda. E, portanto, se juntarmos o fim de linha, o falhanço das políticas económicas por parte destes governos estatistas e socialistas, e vimos que o resultado destas últimas décadas, desse centralismo cronocapitalista, esta coligação entre a esquerda e os interesses económicos e mediáticos, deu num grande empobrecimento generalizado das populações. Temos um estímulo muito grande para a mudança. E depois, se virmos que os valores são advogados por estas candidaturas cada vez mais radicais, estão completamente desligados daquilo que é o mainstream real, não é o mainstream mediático, propaganda da treta, que as pessoas cada vez mais olham para aquilo e se fartam. E é precisamente por se fartarem e por se até exaltarem, por ficarem zangadas, que têm o estímulo para irem votar e votarem na mudança e naqueles candidatos que têm a capacidade de furar o bloqueio mediático e no fim de contas, apresentar propostas à população que são propostas tradicionais, conservadoras, de direita, que só passa pela cabeça deste mainstream mediático completamente inquinado chamar de radicais. Porque na realidade o radicalismo é aquilo que se foi impondo por outros meios. E depois há aqui um último ponto, e calmo, que já estou aqui a falar há bastante tempo, que tem a ver com a questão da corrupção. Anos e anos e anos os diferentes países em que é bastante evidente que estas propostas políticas da esquerda degeneram na corrupção e quando não em regimes, como foi o caso da Venezuela, em regimes que a corrupção não chega para qualificar o que é que aquilo é.
E a razão é simples, é porque é óbvio que a proposta da esquerda é uma proposta eminentemente estatista, é uma proposta de centralização de poder, é uma proposta de burocratização do poder, é uma proposta de nós vamos salvar porque nós somos bons, e, portanto, nós podemos ocupar o Estado, nós podemos ocupar os cargos, nós podemos dirigir a economia, dirigir a sociedade, porque nós somos bons e os outros são maus. Esta é sempre a proposta da esquerda, não é, pelo contrário, dizer, onde há excesso de poder, onde há excesso de concentração de poder, há abuso e, portanto, há corrupção. Portanto, é óbvio que o cronocapitalismo é amigo da corrupção. E é por isso que também me parece que colou cada vez mais estas candidaturas que estão, como por exemplo, o exemplo mais paradigmático é obviamente o Milei na Argentina, em que além de haver uma questão dos valores, além de haver um chega de um sistema que está organizado e criar alguém fora do sistema, as pessoas já perceberam que não basta mudar as moscas, não basta mudar, é preciso cortar. E a única forma de cortar a corrupção é de facto ter uma visão, neste caso, mais liberalizante da economia, mais privada, menos pública, menos estatizante. E, portanto, juntando estas componentes todas, parece-me que se percebe que a mudança é estrutural. A mudança é estrutural e tem a ver, no fundo, com a realidade. E, portanto, eu acho que nós devemos congratular-nos por isso. E a única coisa que me deixa pasmado é, de facto, o quão fora de tato com a realidade o sistema mediático passou a ser. Em que a divulgar estas coisas tão simples passou a ser a dar origem a estes epítetos e a esta maldicência opinativa toda, mas isto, lá está, bate depois com a realidade, porque não é à toa que também essa própria mainstream mediático está em grande dificuldade, não é só pela revolução tecnológica, porque eles continuam a gerar conteúdos. O mainstream mediático está ele próprio com grandes dificuldades porque eles precisam das pessoas para ser um negócio atrativo. E eles perdem as pessoas precisamente pelas mesmas razões que estes políticos também perderam o poder. Estão completamente fora de contacto com aquilo que são os reais valores e os interesses das populações que eles dizem representar. E, portanto, é por isso que eu estou otimista relativamente ao futuro, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, que para nós é muito importante na Europa, e para que nós finalmente na Europa consigamos dar passos também no sentido de nos livrarmos deste cronocapitalismo estatista, ultra-socialista, ultra-centralizado, que tomou conta de Bruxelas e das nossas soberanias nacionais. O último ponto. A questão da soberania também é outro dos pontos de união destes diferentes candidatos. E porquê? Porque a soberania, o Estado-nação, é o alicerce da prosperidade económica e é o alicerce dos direitos, liberdades e garantias das pessoas. É precisamente, nós temos essa experiência na Europa, diluindo as soberanias nacionais, dilui-se os contratos constitucionais que nos garantem os nossos direitos, que nos garantem as nossas liberdades. E, portanto, também não é à toa que este regresso, que tem sido apelidado como regresso nacionalista, etc., não sei o quê, não é, no fundo, é o reconhecimento por parte das pessoas de que o Estado-nação é, de facto, e a Constituição, é, de facto, aquilo que garante os direitos, as liberdades e as garantias dos cidadãos desse Estado, e mais, que numa economia globalizada, mas que não é justa, porque não é equitativa, onde há imenso dumping, por exemplo, social por parte da China, como nós sabemos, o Estado continua a ser o agente de garantia também
no nível económico, a nível internacional. Aquela ideia de podermos abolir as fronteiras e andar a comercializar e a vender todos, vamos ficar todos riquíssimos, acho que isso é óbvio que os últimos 30 anos, ou pelo menos desde a entrada da China na Organização Mundial de Comércio, se comprovou que uma coisa é a teoria e outra coisa é a prática, não é? Ok, eu gostava de pegar aí num ponto que tu frisaste e recuar um bocadinho mais no tempo, foi a questão da corrupção, e eu iria recuar então mais à ascensão destes movimentos de esquerda que nós vimos, que começou ali no final do século XX, especialmente com Chávez, e depois Lula, e depois Evo Morales, os Kirchners na Argentina, o Rafael Correa no Equador, e portanto, e que eram a esperança, era uma região que tinha imensos problemas económicos. Eu ainda me lembro perfeitamente da crise da Argentina, no final lembro-me das crises do Collor de Mello no início dos anos 90, penso ao final dos anos 80, portanto era uma região com uma instabilidade muito grande, com muita corrupção, que não deixou de ter, não é? Mas estes movimentos de esquerda, liderados por Chávez e liderados por Lula, criaram uma expectativa na sociedade da América Latina, e por isso é que se tornou tão forte, por isso é que depois tiveste o crescimento, a criação e o crescimento do Foro de São Paulo, como a Teresa falou há bocadinho, que fez muita gente acreditar. Quer dizer, o Lula que vinha do povo, eram experiências sociais e, portanto, também com crise e com a questão do petróleo, do gás, dos diferentes minérios que exportavam, e eram países com economias muito fracas e que foram se fortalecendo, também com medidas tomadas por outros, não só por eles, e porque havia interesse também com a China também, porque queria minério, queria muitas coisas daquela região. Tivemos um crescimento económico forte, eu diria ali na primeira década do século XXI, mas isso levou àquilo que tu falaste, da corrupção. E essa corrupção, onde o centro foi em Brasília, não é? O famoso caso do Lava Jato, que não afetou só o Brasil, afetou muitos, a Odebrecht com os financiamentos do BNDES, do Banco Nacional de Desenvolvimento do Brasil, andou a financiar políticos e governos por toda a América Latina, e quando aquilo caiu, quando o processo Lava Jato apareceu, não é? Muitos políticos acabaram por cair. E depois aí tiveste esses fenómenos, eu vou falar de Trump, mas vou falar de Bolsonaro, como posso falar do Macri na Argentina e outros políticos. Bolsonaro talvez o mais forte e aquele mais diferenciado, mas, por exemplo, os outros eram de uma direita mais moderada, de uma direita que achou, bom, agora esta esquerda vai cair e nós vamos conseguir fazer políticas normais. E o que perceberam é que não durou nem 4 anos, o Macri teve 4 anos e os kirchneristas conseguiram voltar ao poder e destruir a Argentina em 4 anos, depois, como se viu, depois levou à ascensão do Milei. No Brasil o Bolsonaro esteve, mas o Lula sai da prisão, tem todo um esquema, em Brasília que o consegue levar à presidência, e portanto tiveste muitos países assim, e por isso é que tu tens agora uma ascensão de certos políticos de direita que sabem perfeitamente que esta esquerda não vai morrer sozinha, não vai morrer por si própria, tem que ser destruído. O Foro de São Paulo tem que ser destruído, não há hipótese. E há um ponto que é muito importante, e que eu gosto muito de falar sobre isto, que é importante para os Estados Unidos, que a América Latina se afaste dessa esquerda. Primeiro, por aquilo que tu disseste, a questão da droga, nós vimos, quer dizer, se nós pensarmos, o pior ano, acho que em 2004 já houve uma redução das overdoses, mas em 2021 o número de overdoses era o equivalente a 2 guerras do Vietnã, dos mortos que os Estados Unidos teve na guerra do Vietnã, que era na casa dos 50 mil e eles tinham 110 mil. Era qualquer coisa assim. É mais, cento e muitos mil, sim. 110 mil, e portanto a guerra do Vietnã foram cerca de 55 mil, eram 20 torres gêmeas, portanto, para as pessoas terem noção, por ano eram 20 torres gêmeas de pessoas com overdose que morriam. E portanto, e toda a gente sabe de onde é que vinha aquela droga. Toda a gente sabe, vinha pelo México, vinha pelo Canadá por influência também, vinha por barco da Venezuela, e por isso também, agora um facto importante, conversávamos sobre isso eu há uns dias, que também as eleições nas Honduras, porque acaba por criar um tampão ali. As Honduras são ao lado de El Salvador, e portanto Honduras e El Salvador criam um tampão ao tráfico de droga terrestre. Se houver um presidente mais para o Trump,
mais de direita, e que foi o que ganhou as eleições, mas vamos ver se ele consegue assumir o poder, e portanto aí, além da rota marítima ficar muito complicada, também a rota terrestre passa a ser bastante complicada e Trump pode fazer. Há outro ponto, que é a questão das ligações à Síria e ao Hezbollah. E isso é algo que pouco se fala, mas a Venezuela durante muitos anos vendeu muito petróleo e financiou o Hezbollah e a Síria, mas também recebeu muito armamento que depois era traficado através do Paraguai para diversas fações, muitas delas que pertenciam inclusivamente ao Foro de São Paulo. E, portanto, as Farc e muitos outros grupos pertenciam ao Foro de São Paulo. Nunca foi público, mas eles estavam nas primeiras reuniões como os grupos revolucionários e depois entraram no tráfico de droga e foram essenciais para esse ataque, essa guerra. Eu ouvia isso num podcast há umas semanas atrás, que era uma guerra silenciosa que a China e a América Latina, a esquerda da América Latina fazia aos Estados Unidos com o envio brutal de drogas e com o seu financiamento, não é? Pois os milhões que esse negócio gerava permitia a corrupção e permitia o enriquecimento de muitos políticos e de muitos grupos armados. E essa ligação, o acabar com o Hezbollah, não foi só importante para reduzir o Hezbollah e a Síria a algo muito, muito mais fraco do que era há uns tempos atrás, não foi só importante para o equilíbrio no Médio Oriente, foi também muito importante para os Estados Unidos naquela parte do norte da América do Sul, se eu posso dizer assim, Venezuela, Colômbia, Bolívia, onde tu tens a grande produção e os grandes cartéis que fazem o tráfico inicial das drogas. Por isso, é bastante interessante ver estes fenómenos, mas aquilo que mais me deixa aqui como preocupado é mesmo o Brasil, porque o Brasil tem uma estrutura muito diferente de todos aqueles outros países. Na Colômbia ainda tens uma oposição forte. Eu acho que este presidente nas próximas eleições vai cair, não vai conseguir ter, porque é uma figura que não é respeitada pelo povo, tem imensos problemas, tem problemas de fidelidade, problemas de alcoolismo, fala-se inclusivamente em problemas de droga, quer dizer, é alguém que mesmo dentro do grupo dele já começa a ser visto como muito fraco. Mas no Brasil a estrutura é muito diferente. No Brasil a estrutura é sustentada por um deep state, vamos pôr assim, que não é bem o Partido dos Trabalhadores. Estamos a falar num grupo de juízes, num grupo de políticos muito mais ligados do centrão, que têm um interesse que se mantenha assim. E, portanto, aqui as sanções dos Estados Unidos não sei se vão ter muito sucesso. Há aqui a questão do Bolsonaro. Eu, sinceramente, acho que as próximas eleições não vão ter grande importância, porque quem vai decidir as eleições é Alexandre Moraes, os seus amigos do Supremo Tribunal, e, portanto, se for preciso, metem lá o Lula por mais 4, 5 anos, e vou ser muito claro, eu não acredito nos resultados das últimas 2 eleições, ou das últimas eleições. Acho que mesmo as primeiras do Bolsonaro, eu acho que ele teve a maioria no primeiro, mas não podiam aceitar que isso acontecesse. Mas as próximas eleições eu tenho certeza, a direita pode até se juntar a um candidato único, seja ele o governador de São Paulo, seja ele um dos filhos do Bolsonaro, mas não acredito que cheguem... Posso dar uma chega, porque é uma das coisas que me irrita, um pet peeve of mine. Uma das coisas que me irrita nesta narrativa de que o Bolsonaro é um terrível ditador e que estes tipos que lá estão, o Lula e o Moraes, são os verdadeiros democratas, e a maneira como o spin foi feito na comunicação social portuguesa, de que o Bolsonaro tinha o problema com as máquinas de voto, etc, não sei o quê, quando aquilo que o Bolsonaro queria é que, por exemplo, queria que tivesse instituído aquilo que existe aqui na Bélgica, ou seja, nós vamos votamos numa máquina, é tudo eletrónico, mas confirmação de voto. No final sai o talão, e esse talão é metido numa urna clássica, e portanto, em caso de dúvida e de recontagem, vão ser recontados os talões, e portanto tu só tens que verificar se o talão que tu tens é aquilo que tu votaste, ponto final. E era isso que o Bolsonaro queria. E foi isso que foi... Tens no Uruguai, inclusivamente na Venezuela, tens isso.
Mas espera aí, mas foi isso que foi negado pelo o Supremo Tribunal e é isso que permite a fraude eleitoral no Brasil. Correto. Portanto, se... Mas os jornais venderam como se ele quisesse voltar ao voto contrário, escrito. exatamente. Quando o que ele pedia era o voto impresso, aquilo que é o termo utilizado no Brasil, era o voto impresso e não era o voto escrito, mas era, mas eu quero voltar ao voto manual. Não era nada disso. O que eu até acho a desonestidade de manipular o que ele dizia. Exato, mas isso foi uma constante ao longo do mandato todo dele e tal como foi do Trump, não é? E uma das coisas que eu vou vendo, também para ajudar ao meu ponto da mudança ser um bocadinho mais estrutural, é que hoje em dia as coisas já não é bem assim. Houve um silêncio muito comprometedor sobre o Brasil. Claro. Há um manto de não discussão sobre aquilo que se passa, porque eles não querem caucionar, mas ao mesmo tempo não querem dar a mão à palmatória, mas já não vês já não é o mesmo nível de propaganda que foi há uns anos atrás. Está a correr mal. O Haddad, inclusivamente, já disse que não vai sair, o Haddad que é o Ministro da Fazenda, que vai sair no início do próximo ano, porque a economia está descontrolada. Teresa, já estás aí há muito tempo com alguma cara de sono também. Qual é a tua opinião sobre o que está a passar no Brasil? Tens seguido... No Brasil, bem, eu sei que já foi há muito tempo atrás, mas o Brasil falou... Sim, mas nos últimos acontecimentos, Bolsonaro está preso, foi julgado... É uma judicialização da política, que acontece em outros sítios também. Agora, eu estava a ouvir o Nuno e a lembrar-me, há 2 dias, o Trump declarou o fentanil uma arma de destruição massiva. Nunca sei massiva se maciça. E, portanto, indo ao encontro do que o Nuno estava a dizer, essa ideia exatamente de que isso destrói comunidades. E vou só discordar aqui num ponto, acho que com vocês os dois talvez, não sei, na questão, eu concordo com o epíteto de direita radical. Acho que direita radical se aplica porque acho que, e falando pegando no caso do Brasil, mas acho que podíamos pegar aqui também, não são exatamente a mesma coisa, mas acho que refletem o mesmo desafio, aqui com a questão do Tribunal Constitucional que chumba a lei da nacionalidade. E no caso do Brasil, uma clara judicialização da política. Eu acho que isso é um bocadinho um choque entre a dimensão democrática e a dimensão liberal. Portanto, eu não tenho a certeza se esta direita, que me parece a mim radical, e parece-me ir buscar umas raízes de um conservadorismo que são pré-liberais, muito tomista, num certo sentido, creio que ela talvez seja mais de democratização do que propriamente de liberalização. E acho que no caso do Brasil, o que nós vemos são exatamente as instituições, nomeadamente o Poder Judicial, a apropriar-se do poder e pronto, e de facto diz que não me vou pronunciar se o Lula ganhou as eleições ou não, porque eu não sei se ele ganhou ou não, não é? Mas a questão que vocês levantaram sobre... há aqui a questão também de uma desconfiança em relação até... No caso do Brasil, nós cá não padecemos disso, ainda bem, espero que não venhamos a padecer. Mas no caso do Brasil, o lado derrotado acha mesmo que houve fraude, não é? Seja sim, o lado, sem dúvida. E não é de agora, não é só de agora. De golpe de Estado. Sim, agora, eu também, muito honestamente, não, acho que o Bolsonaro não é um líder particularmente inspirador. Quer dizer, acho que eu tenho uma certa gratidão a todos os líderes que eu gosto muito do Bolsonaro, tenho que admitir. Eu gostava muito dele quando ele apareceu, lembro-me de pensar que pelas redes sociais, que na altura era sobretudo o Facebook, também parece que foi há 100 anos. Sim, e pouco Twitter. Mas eu lembro-me de pensar, este tipo pode ganhar as eleições, da primeira vez, e não era as sondagens, não era com certeza os comentadores, não era com certeza o Expresso. Eram as enchentes que ainda tem, hoje em dia, não é? Sim. O quê? As enchentes. Os motoqueiros, as enchentes, é verdade, não sei, houve ali qualquer coisa que... Bom, ele também envelheceu, coitado, e não censuro, porque não deve ser nada era fácil. Era um momento do Brasil na altura que era o único tipo que não estava a aparecer nos Excels. Ninguém menciona o facto do nome do meio dele ser Messias.
Eu acho isto Jair importantíssimo. Messias Bolsonaro. Eu acho que é importantíssimo. É verdade. Então no Brasil. Mas sei lá, nos Estados Unidos, e depois cada um preferirá os seus, não é? Eu sou muito fã do Vance, lá está, e acho que ele rompe completamente com aquilo que era o conservadorismo tradicional. Mas há para todos os. Há ali gente, não é? Eu ali no Brasil não vejo muito. Sei, há coisa evangélica, com todo o respeito, mas não vejo ali muito. Depois há um dinamismo cultural, mas se calhar mais. Não sei explicar, acho que falta ali um movimento. Sim, mas isso nunca É outra houve no sociedade Brasil, também, quer dizer, atenção. se tu fores ver, Mas o Brasil sofre um bocadinho isso. aquilo que nós sofremos aqui em Portugal, não é? O Brasil teve uma ditadura de direita e teve vários políticos de direita ou militares, não é? E a determinada altura, quem é que eram quem eram os principais partidos no Brasil? Era o PSDB, que é de direita, que não é de direita, mas eles chamam que é de direita, não é? Do Fernando Henriques Cardoso, que sempre foi um social-democrata, não é? Portanto, ele foi, penso, PSDB chegou a pertencer à Internacional Socialista, então esteve lá próximo. Tens o PMDB, que hoje se chama MDB, que tinha alguns políticos de direita, mas eram os coronéis, ou que eram considerados de direita, os coronéis de alguns estados, daqueles estados mais do interior, Senhorzinho Malta. É, tipo isso, vá. Alguns ainda lá andam. Alguns ainda lá andam. Mas o resto era tudo uma esquerda. Depois, no pós-Collor, era uma esquerda moderada, uma esquerda... E, portanto, nunca tiveste um movimento que aparece com Bolsonaro. Eu acho que aparece isso, solidifica. Mas a mesma coisa na Argentina. Quer dizer, a Argentina, que era a direita da Argentina, era o Macri. O Macri da direita não é, quer dizer... Não é? Mas é muito interessante, de facto tens razão, mas faz sentido. E no Chile o Pineda também não era um direita-direita, o Pinheira não era direita-direita, era um direita de negócios. Sim, claro. Sim, a América Latina nunca teve isso. O movimento, que até do ponto de vista cultural, e não direi estético, mas cultural, há séries maravilhosas, os anos dourados, os anos rebeldes, os caetãs, todos que foram para Paris. Bom, também devido sempre desses exílios em Paris, com todo o respeito, acho que deve haver exílios piores. Mas há ali uma cultura, de facto, extraordinária, MPB, etc. E até agora este filme teve muito sucesso, ainda estou aqui, quer dizer, faz sentido que haja esse predomínio do ponto de vista cultural, um bocadinho como houve cá também, embora lá muito mais... agora dizer com mais qualidade, não é com mais qualidade, mas muito mais impactante, não é? Portanto, sim, isso de facto é capaz de fazer sentido. E o Bolsonaro aparece, aliás, ele disse umas coisas escabrosas sobre a Dilma, se não me engano. Sobre a Dilma também não há não foi ele. Para dizer. Ele disse sobre não foi sobre a Dilma, não foi sobre a Dilma. Foi a propósito. É a ponta da praia. A Dilma diz que foi torturada durante a ditadura militar. Muita gente foi torturada durante a ditadura militar. Sim, mas essas teorias sobre a Dilma, aquelas são um bocadinho fracas. Há outras pessoas, por exemplo, há um que é o José Dirceu, que sempre foi braço direito do Lula, e esse está provado que foi. Ele fugiu várias vezes, teve que fazer operações para voltar ao Brasil e não podia. Em relação à Dilma, há muitas dúvidas do que é que realmente aconteceu. Entendes? Portanto, ele fala. Ele tem uns momentos, quando era deputado, que há uma outra deputada, que eu penso que é do Rio Grande do Sul, não lembro se era do Rio Grande do Sul, se era do Rio de Janeiro, que o chama de estuprador, não é? Violador. E ele manda-lhe uma boca lá no meio de uma entrevista, as câmaras a filmar, olha, eu a ti nunca te iria violar, não é? E, portanto, é daquelas coisas, bocas a Bolsonaro, que ele sempre foi assim. Eu lembro do Bolsonaro há muitos anos, quando ele era deputado, e, portanto, era uma figura, assim, radical, mas era um tipo que era praticamente isolado, e acaba por ascender por isso. Quando a moral, quando tens a crise moral política do Brasil, em que todos os políticos estavam no Excel da Odebrecht, o único que não estava lá era o Bolsonaro, e por isso é que ele tem aquela questão, mesmo com isso, ele era um político de 10, 20%. Ele nunca ninguém o deu como favorito, mas levou a facada, e quando leva a facada e o Lula não sai da prisão, aí ele nem precisou fazer debates porque toda a gente o conheceu. E é isso que... mas não é eu digo que talvez estava demasiado isolado. Ele consegue, com o Paulo Guedes, fazer uma boa equipa económica. O Bolsonaro era um estatista, não é? Quer dizer, ele
Ele dizia isso, quer dizer, ele achava que o Estado é que ia resolver os problemas da economia, e foi o Paulo Guedes que o convenceu do contrário. Mas, por exemplo... Mas isso é outro tema. Eu acho que essa ideia de que esta nova direita é liberal do ponto de vista da economia, não necessariamente. Não, sim, Milei, acho que não. Mas depois, Não, mas acho que ele escolheu muita gente. É mais liberal do que os socialistas. E tem Sim, que mas ser acho que porque... a maior Sim, importância... mas não é necessariamente mais liberal do que a direita cobarde que antecedia. Estou a pensar no caso, por exemplo, tu tens uma ala muito pouco liberal do ponto de vista económico no Partido Republicano, no MAGA. Isso é um grande debate hoje em dia. Não, eu não estou por isso em causa. Depois da amargura. Não estou por isso em causa. Agora, há uma necessidade intrínseca de ter Estados mais pequenos, Estados menos dirigistas e uma economia mais pujante e mais virada para o setor privado, porque senão não funciona. Ponto final. Isso é uma coisa, entender isso é uma coisa, outra coisa é classificar esta nova direita como sendo assim. Eu acho que isso já é mais um esforço. Teresa, é a mesma coisa que ninguém acha que o Cavaco Silva é um liberal, nunca foi liberal na vida, em coisa nenhuma. Agora, que o Cavaco Silva liberalizou a economia em Portugal, liberalizou. É nesse sentido que eu estou a utilizar o termo mais liberal, ou seja... mas não acho mais para o mercado, mais para economia aberta, economia aberta, economia de mercado, virada para os privados, até porque tem que ser, porque estamos a falar de, durante as últimas décadas, em particular, nesta parte do mundo, as soluções políticas foram soluções ultra estatizantes e e socialistas, verdadeiramente, quer dizer. E, portanto, parece-me que, por exemplo, é muito mais fácil, neste debate eterno que existe à direita, entre aqueles que querem, portanto, partilham do conjunto de valores, aqueles que acreditam mais no menos Estado e aqueles que acreditam mais Estado, é uma tensão que é normal à direita, é uma tensão que existe desde sempre, em Portugal também, em qualquer um dos partidos, dos antigos e agora no Chega também, portanto isso não é novidade nenhuma. Até nem ela. Até nem ela. Mas o que eu acho é que na América Latina, fruto do momento em que eles estão, podemos contextualizar no tempo e no espaço, essa tensão está um bocadinho resolvida, porque o caminho é só há um caminho, não há outro caminho. E eu acho que Teresa tocaste nisso. Há bocadinho tocaste nisso quando falaste na democratização, não é? Na democratização da região. E que esse é que é o grande problema ali. Mais do que a questão económica, é a questão da derrota do Foro de São Paulo e de todos esses partidos e voltar a um sistema mais democrático, em que todas estas visões, ou que sejam mais conservadoras, que sejam mais para o mercado, possam conviver juntas e ter uma discussão, porque nós também temos que olhar para as diferenças dos países, não é? Tu tiveste uma Argentina que sempre foi do peronista, não é? Peronista que hoje é visto de esquerda, mas era um líder de direita, nos anos 50, era visto como um líder de direita pela esquerda, não é? E que hoje se tornou peronista, que é kirchnerista. Agora, por exemplo, o Chile, Pinochet, que também era um homem que acreditava muito no Estado, mas até que percebeu que não conseguia dar a volta àquilo e foi buscar os Chicago Boys. E portanto, o Chile tem um avanço de 30, 40 anos em termos económicos a todos aqueles países. A Argentina hoje precisa de um Milei, mas o Chile hoje precisa das visões muito mais anti-esquerdas do que realmente económicas. Não é? Claro, cada sítio é o seu sítio. É que há duas coisas que me deixam doentes. A primeira é quando a malta diz que o Estado Novo era um regime fascista, porque não é rigor conceptual. E a segunda é quando não estou a dizer que tu não disseste isso, mas esta ideia de que a direita é sempre para o mercado, é imensa direita. Não, também não. A direita que não existe. A esquerda provavelmente não é quase toda. Olha o PEN. Sim, mas eu digo isto, quer dizer, Bolsonaro não era para o mercado. Era um tipo que acreditava claramente, tal como Pinochet no início, que o Estado era o centro de tudo. E os dois foram convencidos por gente liberal, por gente que vinha da escola liberal de Chicago, por tudo isso, que convenceram, não, a solução para a crise económica que nós temos é esta. É abrir o mercado, é reduzir impostos, é reduzir tarifas, é reduzir uma série de questões.
Eu acho que, por exemplo, eu sou muito fã, além de Milei, de Paulo Guedes. Acho que Paulo Guedes é um pouco mais conservador no liberalismo, mas foi um tipo que fez um trabalho tremendo. E foi a maior perda do Brasil, nem é Bolsonaro, é perder um ministro da Fazenda daqueles e substituí-lo por um Haddad, que é um tipo que é um zero à esquerda, não é? Quer dizer, acho que abriu um livro, o único livro de economia que ele abriu foi sei lá, alguma coisa de Marx, um dia que foi à casa de banho e levou aquilo, Aquele e livro ele que acha que andava aquilo é muito na economia. moda há 4 ou 5 anos Piquet, atrás. não é? Do Piquet. E o Piketty. Piketty, Esse. esse senhor, sim, essas coisas todas, e portanto, Varoufakis, por essa gente toda. Portanto, claramente concordo contigo, ali, como na Europa, há muita direita que não é para o mercado, tem lá a ser estatista, mas tem uma abertura. Eu acho que a discussão é muito mais saudável. Podes ter essa discussão com várias pessoas, mais conservadoras, menos conservadoras, que não acreditam no Estado totalmente como acreditam os socialistas. Claro, como acreditam. eu acho que o que determina a essência, neste momento, pelo menos, eu acho que é como não sempre considero a Salazar fascista. Salazar foi um líder autoritário, ditador, mas não foi fascista. Até o Mário Soares admitiu isso. Não é? Quer dizer, se o Mário Soares disse isso um dia, ele sabia o que é que estava a falar. Não, Basta nós fazemos da teoria. Porque o fascismo é um movimento progressista, Claro. e portanto o Salazar era a antítese do progressismo, e portanto, por definição, é a antítese do fascismo, não necessariamente do autoritarismo. Mas isso são coisas diferentes. Agora, eu por acaso até acho que o conservadorismo, até se calhar não concorda comigo, mas eu acho que o conservadorismo casa bem com uma ideia de uma economia mais liberalizada, porque o conservadorismo é avesso, por definição, à redução da relação social entre o indivíduo e o colosso Estado. Ou seja, o conservadorismo gosta dos corpos intermédios, o conservadorismo gosta da autorregulação, o conservadorismo gosta de que o conjunto de poderes estejam fora do Estado. Não quer dizer que seja forçosamente na anarquia, pelo contrário, a autorregulação do mercado é feita. É por isso que o conservadorismo casou muito bem com o corporativismo, atenção, no papel. Agora, aquilo que nós temos hoje em dia, a ideia de que é o Estado a decidir, então aí não me parece que seja uma coisa que case muito bem com o conservadorismo tradicional, porque, lá está, por esta razão que eu dizia, porque os conservadores terão sido talvez os únicos que compreenderam desde o início a forma como o liberalismo e o marxismo continham a gênese do mesmo problema, que é limitar a defesa do indivíduo à sua relação direta com o Estado, que é um colosso com o qual o indivíduo, que esmaga o indivíduo, digamos assim. E, portanto, o pensamento conservador é aquele que sempre advogou os setores intermédios e aqueles poderes intermédios na sociedade, fora do Estado, precisamente por forma a impedir esse poder completo do Estado face ao indivíduo, em que mesmo numa versão mais liberal, mesmo num Estado menor, mas que sem esses corpos intermédios, com esse poder, gera precisamente o mesmo problema que qualquer outro tipo de solução. Por isso é que eu acho que o conservadorismo na prática tenderia, não digo para um mercado não regulamentado, nem pouco mais ou menos. Casou durante muito tempo, isso foi o que nós tivemos nos Estados Unidos, isso é o fusionismo, foi o que nós tivemos durante muito tempo com grande sucesso nos Estados Unidos, mas o que é muito interessante é que quando o Trump aparece vai-se dizer, o fusionismo acabou. E tens o pós-liberalismo a ter grande sucesso, criticando não apenas a dimensão progressista, não é? Portanto, não apenas aquela questão, culpando muito humilde, não é? A ideia de que nós temos que proteger o indivíduo não apenas em relação ao Estado, mas também em relação à sociedade, para ele fazer os seus experiments in living, não é? Isso é profundamente anticonservador, mas vão criticar essa linha toda e é um conservadorismo que é pós-liberal ou iliberal ou hostil ao liberalismo
E, portanto, põe em causa o fusionismo. Isso é um tema super interessante, mas o que eu acho é que esta direita agora, talvez tirando a Meloni, é muito hostil ao liberalismo. Eu não iria tanto por aí. Não, calma. A verdade é que nós estamos a assistir, obviamente, às falências daquilo que é o modelo liberal que durante muito tempo vingou e os resultados estão aqui agora. Portanto, há aqui coisas, obviamente, que não é, mas eu acho que o acerto por parte desta nova direita que junta, como eu referi há pouco, tem mais a ver com a concepção do regresso à nação e, portanto, de uma recusa do liberalismo internacional, digamos assim. A ideia do livre mercado internacional, essa parece-me claramente posta na gaveta, ou no caixote do lixo, por várias razões que se pode aqui discutir, porque, por exemplo, a mim sempre foi uma coisa que me separou dos mais libertários, daqueles liberais clássicos e tal, e que gostam muito dos princípios, etc., porque uma coisa são os princípios e a teoria e outra coisa é a prática. E, portanto, não é difícil, eu acho que não é difícil de ver o dumping que é a economia chinesa. A economia chinesa é um exercício de dumping. E, portanto, nós até podemos argumentar que, no fim, o mundo está mais rico, ok, tudo bem, o mundo está mais rico, mas também está muito mais desigual. E o Ocidente, em particular, gerou um conjunto de problemas de trabalho, de emprego, o Vance, por acaso, parece-me que é aquele que mais tem mencionado isto, na ideia de que havia muita ideia anterior que era os chineses vão produzir, nós vamos inventar. E, portanto, podia-se fazer isto porque ia-se continuar a criar valor, íamos continuar a inovar, etc. E agora esta ideia está a ser completamente posta em causa, até porque os chineses já chegaram a um ponto onde eles próprios também concorrem pela inovação, e tem a ver com a noção de que nós temos que produzir. Nós temos que produzir. Isso é uma questão económica. E é económica. Sei que é uma questão económica, mas e estou plenamente de acordo contigo. O que eu te estou a dizer é que me parece que o que distingue esta nova direita não é a questão económica, percebes? É a batalha cultural. E que é mais do que isso, ou seja, depois reflete-se muito nestas questões do wokeismo, etc. Mas do ponto de vista da filosofia e do pensamento político, é ir antes da modernidade, percebes? Ela põe em causa a própria modernidade. Vai muito buscar a questão tomista, até aristotélica, etc. Até uma concepção teleológica da vida e da política. Eu acho que eu não concordo exatamente nesses termos. Acho que podemos estar a dizer mais ou menos a mesma coisa de outras perspectivas. Porque eu acho que aquilo que claramente a direita aprendeu e que a torna profundamente iliberal e que rejeita esse aspecto do liberalismo é a quimera da neutralidade. Porque a quimera da neutralidade, não é? A quimera de que o Estado é neutro, revelou que aquele movimento político que conseguiu colonizar o Estado, que conseguiu colonizar os mídia, tem uma vantagem que depois os outros não têm e tornam-se hegemónicos e tornam-se liderantes. Mas então deixa-me fazer-te uma pergunta. Então o que é que se faz? Assumindo que não se pode deitar as instituições todas abaixo, tenta-se que elas sejam neutras ou vais preenchê-las com os teus valores? Não, por isso é que eu acho que cruza com a noção de que as coisas tenderão para uma visão menos estatista da sociedade. E onde ela continua, porque precisamente o Estado não é neutro, e portanto... Mas nada é neutro. Deixa-me só terminar. Não é. E depois eu tento entrar num diálogo com isto ser mais animado e não posso responder-te. É que agora vais ficar 10 minutos a falar. Não vou nada... Mas monopolizar outra vez. Vai lá, ideia. Depois eu dou a 13 e vou... Eu acho que... Não, eu já não quero dizer mais nada, não é por amor, é tarde.
agora vamos esquecer o que é que eu queria Não te dizer. esqueças, apanha. Porque portanto, menos estatista, precisamente porque, como o Estado não é neutro, vamos ter que reduzir o Estado àquilo, e isto parece-me que é a solução para esse predicamento, àquilo que pode ser mudado a cada altura de mudança. Ou seja, é por isso que um sistema como o sistema americano está muito mais preparado que o sistema de administração, onde tudo muda, quando muda uma administração, do que o nosso, que vivemos na ilusão de que podemos ter aquele funcionalismo público todo e que muda o ministro e mudam as políticas e muda tudo. Portanto, eu parece-me, e termino, não estou a falar nada de 10 minutos, é só a questão de que é que eu acho que se nós advogamos a ideia de que o Estado é um problema porque não é neutral, então das duas uma. Ou vamos tentar colonizar para sermos nós os hegemónicos, ou então vamos tentar encontrar uma solução que seja democrática. Eu coloco-me neste segundo papel, porque... Mas a primeira é democrática, desculpa interromper-te. A primeira é democrática. O nós supõe que é o nós a maioria eleita, percebes? Não, mas para isso tem que ser... Não é... Se não são substituídos. Se for num sistema de administração e em que grande parte da máquina, e, em particular aquela que manda e que tem capacidade de fazer policy, muda a cada ato eleitoral, então tens razão. Se for como no caso português, onde não muda, aliás, aumenta porque cada partido que lá chega quer lá meter os deles e depois tem que encostar os dos outros, não sei aonde, e por aquilo é uma amálgama que para ali está, em que se torna cada vez mais ingovernável. E aí, nesse aspecto, até se torna, de certa forma, neutral, porque ninguém consegue fazer nada, portanto. Agora, sim, ninguém quer fazer nada. Agora, esta será uma das grandes questões, acho que aí estamos os dois de acordo, como lidar com o facto de que, objetivamente, a quimera da neutralidade dos princípios e do Estado é uma coisa que não existe na vida real. Portanto, da minha perspectiva, a única forma de lidar com isso é, obviamente, devolver o mais possível à sociedade e garantir que aquilo que nós reconhecemos que não é neutro está mais accountable e dependente dos resultados eleitorais. Parece-me ser o modelo mais justo que poderia ir de encontro a... Depois temos outras questões, como, por exemplo, nós já estivemos aqui a falar sobre a questão dos mídias, a responsabilidade dos mídias nos atos eleitorais, etc. Há aqui todo um debate, por exemplo, para fazer. Agora, só para terminar o meu ponto, aquilo que não parece que é minimamente a solução é... os mídias estão com problemas de financiamento e temos que garantir a independência dos mídias. Então vamos ter um Estado a financiar diretamente os mídias. Isso é precisamente a quimera do liberalismo, de que o Estado neutral vai garantir a boa informação da comunicação social. Não é óbvio que não é nada disso. É simplesmente manipulação e propaganda. E, portanto, pondo o exemplo prático daquilo que eu estava a falar no plano teórico, a solução para os mídias nunca pode passar pela estatização, pelo contrário, é por uma maior independência face ao poder político. Teresa. Não, eu acho que agora já está. Já está, não tens mais nada. Não. Eu desligo o microfone dele, ele não te interrompe. Pode ser. Ninguém. Não, era o que faltava, mas eu sou a primeira pessoa a dizer que se pode. Aliás, isto tem graça é se nos interrompermos, mas eu agora por aqui, agora para fazer. Não, acho que as ideias têm que ir até ao fim. Só isso. Oh, não, tudo bem, mas é assim, eu já me perco nas ideias, ou seja, isto tem que ser e este tema é um tema que merecia um programa só para ele, não se pode... Ou vários. Ou vários, não, sim, uma vida inteira. Não, olha, eu agora propunha aqui, já estávamos a falar também de política nacional, falámos um bocadinho sobre a pré-campanha, sobre as eleições, sobre os debates, sobre sondagens.
Portanto, eu estou fora, o Nuno também está fora, portanto, passava-te a palavra a ti. Teresa, não sei se tens acompanhado os debates, tens visto quem é que ganha, quem é que não ganha para os comentadores, aquelas pontuações que dão uns aos outros. Não, isso é um espetáculo Que é a parte miserável. mais divertida, não é? Mas o que é que tens visto, especialmente, aparecem agora sondagens que dão aquele que muitos consideravam o vencedor logo à partida, já praticamente fora da corrida. O que é que tu pensas, o que é que tens visto? Achas que é mesmo isso? Ele está-lhe mesmo a correr mal ao Almirante, ou é os outros que estão a correr, que estão a ter uma melhor campanha? Olha, em relação às sondagens, acho que nós não podemos mesmo levar a sério isto é um desafio enorme para as empresas de sondagens, elas próprias já terão tido melhores tempos, porque tu tens uma panóplia muito grande de candidatos e, portanto, muitas vezes aquilo que é oferecido à pessoa que é inquirida já elimina possibilidades que, se calhar, por exemplo, Joana Amaral Dias, aqueles candidatos que têm menos expressão. O Vieira, exatamente. Portanto, as pessoas já são obrigadas a responder de um número mais pequeno. E, portanto, eu acho que as sondagens não dão para levar muito a sério. O que é muito engraçado porque cria aqui uma grande expectativa, não é? Portanto, se tu me perguntares o que é a minha leitura é o candidato de longe mais prejudicado com a exposição, é o Gouveia. Cada vez que abre a boca, aquilo é um desastre absoluto. Eu tenho sérias dúvidas, eu acredito, quer dizer, eu tenho sérias dúvidas que ele consiga encantar muito à esquerda e acho que também não consegue encantar muito à direita. Eu não sei o que é que ele vai ter em termos de votação. Depois acho o Luís Marcos Mendes, acho um candidato inenarrável, porque mostra de facto o declínio do sistema, não é? Não há ali nada de entusiasmante, de novo, nada, é uma coisa assim um bocadinho de rolice, faz-me bastante impressão e acho que não galvaniza nem o seu eleitorado, não é? Há ali um eleitorado base do PSD, da AD, que votará nele, mas que eu acho que ninguém vota nele com ilusione, como dizem os espanhóis. O António José Seguro, acho que nos pode surpreender, não tenho achado mal na campanha, agora eu percebo, não é? O que eu não acho mal, se calhar um socialista não acha bem, e ele dependerá, quer dizer, não vou votar nele, não é? Portanto, eu acho que ele dependerá muito de conseguir capturar um eleitorado de centro-esquerda, não creio que haja o clima para candidatos como o Jorge Pinto, muito menos a Catarina Martins, desistirem a favor dele, até porque tem que fazer pela vidinha dos seus partidos. Portanto, não sei, temo que ele não passe à segunda volta. O Coutinho, pronto, essa direita liberal acho que está muito encantada com ele, acho que vai ter um excelente resultado entre gente nova, entre malta nova, malta assim liberal, acho que não sei se será não será com certeza o suficiente para chegar à segunda volta e, portanto, muita gente pode pensar quando for votar, eu gostava de votar neste tipo, porque até acho assim o mais cool e tal, com a sua camisolinha do Natal e o seu cão, omitindo o presépio, naturalmente, mas pensar, mas e depois a segunda volta? Se calhar eu devia votar aqui na primeira, já tendo em conta, não pode ser o que eu gosto mais, mas é para depois não ficar com duas opções que eu não gosto. E depois, em relação ao André Ventura, acho que é capaz de ter ganho algum eleitorado que teria dispersado para o Almirante e acho que é capaz de ir buscar mais votos à abstenção. E isso pode ser uma coisa interessante. Agora, quem é que passa à segunda volta? Não sei, acho que o André Ventura passará certamente à segunda volta. Com quem? Com o Marcos Mendes, provavelmente. Nuno, achas que esta abstenção vai ser ao nível do que nós vimos nas últimas legislativas, ali já abaixo dos 40%, ou vamos ter, como nas últimas presidenciais, já valores muito mais altos e que pode afetar o Ventura e baralhar ainda mais as contas? Qual é a tua visão?
Bem, nós já falámos aqui sobre isso e eu até escrevi um artigo aqui há uns 2 meses atrás, creio eu, sobre a questão da abstenção e o Ventura, e a votação do André Ventura. E na altura aquilo que eu dizia é que aquilo que iria, ou seja, Ventura tem ali uma relação direta com um conjunto de eleitores que ora votam, ora não votam, quando votam, votam Ventura, e quando não votam não aparecem, tanto quando não votam Ventura não aparecem sequer. E, portanto, colocam numa posição que é diferente de todos os outros candidatos, porque ele mais do que estar a tentar roubar o voto aos outros, ele está a tentar motivar estas pessoas a irem votar. Se estas pessoas todas forem votar, portanto, se nós tivermos um score eleitoral à volta do que tivemos nas legislativas, o resultado eleitoral dele será uma coisa à volta do que ele teve nas legislativas, 23, talvez um bocadinho mais, se as presidenciais não chegarem em termos de... Ou seja, se houver desinteresse por parte dos outros candidatos, portanto, apesar dele conseguir mobilizar, portanto, pode ter ali até 24, 25, 26% dos votos. E eu dizia que o fator que faria variar era um bocadinho o espírito da discussão, ou seja, se estivessem todos a dizer vem aí o furacão, não votem em mim porque o Ventura é o terrível, quer dizer, se fosse esta a discussão, as pessoas motivavam-se para ir votar. Se por outro lado fosse aquela ideia de desvalorizar a passagem do André Ventura a uma segunda volta, porque ganharia na segunda, porque não sei o quê, etc, não sei o quê, podia levar as pessoas a pensar, para que é que não vale a pena, ele não vai ganhar de qualquer maneira, eu até o prefiro na Assembleia da República, ou uma coisa assim do género. Eu acho que o espírito eleitoral foi um bocadinho mais pela primeira coisa. Portanto, no início andámos muito por aí, o que me levou a pensar que seria mais esse cenário dele ter a capacidade de mobilizar esse eleitorado. E depois, entretanto, aconteceu aqui uma coisa, que foi aquela entrevista com o Santana Lopes. Depois houve uma outra entrevista, já não me lembro com quem, e há aqui uma espécie de um novo Ventura também. Portanto, há o Ventura antigo, que nós já conhecemos bem, e ele introduziu aqui uma novidade de um Ventura um bocadinho mais estadista, mais calmo, mais sereno, etc. E isto surtiu bastante efeito. Não apenas, se calhar não tanto, na questão de cativar o tal eleitorado abstencionista que vai lá porque ele está a acirrar, mas a ir buscar algum voto que se calhar de outra maneira ninguém imaginaria que ele poderia eventualmente ir buscar, porque as pessoas gostaram deste novo registro, algumas pessoas gostaram deste novo registro, e este novo registro e o facto de algumas pessoas gostarem disto e ele passar a ser olhado com outra forma é capaz de criar, olha, usando o termo que a Teresa usava há bocadinho, a ilusão de que talvez possa acontecer aqui qualquer coisa de verdadeiramente diferente. Achas que baixou o nível de reprovação? Eu acho que baixou o nível de reprovação, acho que foi buscar Pode votos. ser importante para uma segunda volta. Foi buscar votos de descontentes, aumentou claramente o seu potencial de score eleitoral para uma segunda volta, e ao criar esta ilusão, provavelmente gera uma onda de entusiasmo para que tal bloco abstencionista vá votar nele. Vamos lá votar nele, porque isto pode ser um resultado histórico. E portanto, nesse aspecto acho que ele teve muito bem, a campanha foi bem gerida e a mensagem passou bem, e a submensagem, portanto, a maneira como a coisa tem estado a correr francamente bem. Portanto, foi bem estruturado, foi bem organizado, ele começou com a história do Bangladesh e dos 3 Salazares, não era? E agora, de repente, só se fala da entrevista ao Santana, e depois disto e daquilo, e não sei o quê. Portanto, o controlo da narrativa mediática é brilhante. E, portanto, nesse aspecto, chapou.
Por isso eu acho que sim, o Ventura passa à segunda volta, passa em primeiro lugar à segunda volta, e se cá temos todos uma grande surpresa na segunda volta de até onde é que ele poderá chegar. Mas quem é que tu achas que seria a segunda volta ideal? O que é que achas que seria a segunda volta ideal para ele? Das possíveis, claro. Eu acho que neste momento a maior rejeição ainda seria o Almirante, quer dizer, se passasse o Almirante, eu não vejo como é que numa segunda volta o eleitorado se calhar de Marcos Mendes, o tal eleitorado da AD que tu estavas a falar há bocadinho, o núcleo duro do PSD, digamos assim, acho que se identifica muito mais com Ventura, que até seja mais sereno, ou que diga umas verdades, mas também é mais sereno e tal, com este novo registro, do que com um Almirante que gagueja, tropeça, não diz nada de jeito, fala do Soares e acabou. Mas tu achas que imagina, isto é uma curiosidade que eu tenho, não tenho resposta, não é? Só teremos depois, mas imagina uma segunda, ou seja, uma segunda volta, ou Ventura, Marcos Mendes, ou Ventura e Almirante. A minha pergunta é, quem é que tu achas que beneficiaria mais da mobilização da esquerda, de sair de casa para ir votar, em candidatos que à partida não são à partida, não são o seu ideal? Achas que beneficiaria mais Marcos Mendes ou mais o Almirante, da esquerda? Eu acho que o Almirante mais, porque ele acabou por, como tinha pouco espaço, foi-se colar ali ao centro e ao legado de Mário Soares, etc, e não sei o quê, e por vir fora do sistema, portanto não estar ligado a nenhum partido de direita, eu acho que é mais fácil para o eleitorado de esquerda tapar os olhos e votar no Almirante para fazer frente ao Ventura do que propriamente se calhar no Marcos Mendes. Agora, por isso é que eu acho que o efeito do voto útil vai se sentir antes. Sim, porque o eleitorado de esquerda não quer estar nessa posição. E aquele que pode beneficiar desse voto útil à esquerda é o António José Seguro. Claramente. Por isso é que nós ainda podemos ter aqui uma surpresa, apesar dele fazer a tal campanha discreta, etc, não sei o quê, isto de um momento para o outro, ali na urna, eu acho que ele vai ganhar muitos votos ainda, porque as pessoas... Também acho, mas eu acho que a esquerda que vota Seguro, que é sempre uma esquerda a puxar ao centro, não sei se não gostam mais do Marcos Mendes que do Seguro. Não, eu acho que não, porque o Marcos Mendes tem vários problemas. O Marcos Mendes tem o problema de ter copiado o modelo Marcelo, portanto que está esgotadíssimo, e que cheira a podre e a fake. E as pessoas hoje em dia querem authenticity, não é? Que as pessoas querem coisas que se não são, pelo menos pareçam verdadeiras. E eu acho que esse aspecto o Marcos Mendes não consegue por aí. E depois porque obviamente é alguém que está ligado, por força da sua vida profissional, está ligado a um conjunto de interesses, um conjunto de empresas e de coisas... muito conotado com aquilo que foi o próprio Marcelo que cunhou o termo do tal bloco central de interesses. Portanto, é muito mais difícil à esquerda engolir o Marcos Mendes do que o Seguro ou mesmo o Almirante. Agora, posto isto, parece-me que os debates de alguma maneira lhe correram bem ao Marcos Mendes, que ele se mostrou com alguma ferocidade quando era devido e tanto e tal, que disse umas coisas e não sei o quê. E portanto vai haver também aqui a questão do voto útil do que diz respeito ao Cotrim, a quem parece que nem todos os debates correram assim tão bem. E portanto eu vejo... Realmente o que teve com Marcos Mendes. Eu vejo que ele está muito insuflado nas sondagens, não sei... Eu sempre estive à espera que ele tivesse um resultado bom, mas o resultado bom é ter 10% ou 11% dos votos. Mais do que isso... 8, pai. É estratosférico. Sim, mas mais do que dar-lhe 14% ou 15% ao Cotrim é estratosférico, quer dizer, isso é uma coisa que não... Mas foi porque ele veio chorar, porque lhe deram 6. E pronto, olha, guardaste mais. Já foi o debate Cotrim-Ventura? Não, é o último.
Vai ser muito interessante porque tu tens a última semana é uma semana de decisões. É Coutrinho e Ventura, que eu acho que é provavelmente, não sei se teria sido melhor para o Coutrinho ter tido contra o Ventura antes. O Ventura Talvez. debate bem com o Coutrinho. Desculpa, o Coutrinho debate bem com o Ventura. E talvez tivesse dado um boost, mas até lhe pode correr muito bem o último e ele passar bem a imagem, não é? Mas é antes do Natal ou passam para a semana depois do Natal? Eu não sei bem, eu acho que passa depois. E depois tu tens, acho que é seguro Marcos Mendes, não é? Acho que é qualquer coisa assim. Ou já foi? Epá, eu sei que os da esquerda encontram-se aqui umas questões. Marcos Ventura também já foi, que o Ventura aí mandou. Então não sei que era muito interessante, a última semana era muito interessante. E o Ventura Coutrinho é na última semana, isso eu sei que vai ser interessante. Agora, um derby da direita. Grande derby da direita, pá. Não é derby, são ambos benfiquistas. São benfiquistas ferrenhos os dois, portanto aqui é um bocadinho, não vai ser o grande derby. Para mim vai ser interessante ver a campanha de rua e ver até onde é que PSD e PS se vão envolver nas campanhas de Seguro e de Marcos Mendes. Porque o Carneiro... Mas tu na pré-campanha, isso é outra coisa. O Ventura tem tido muito calor humano na pré-campanha. Sim, mas o Ventura, eu não tenho qualquer dúvida disso, percebes? O Ventura, o Chega está lá e vai a tudo, não é? Nunca falhou. Aquilo que o Nuno falou há bocado é que, pronto, há algumas eleições onde ele não está à frente, as pessoas acabam por não se motivar e votar, mas a militância está lá sempre com ele e está lá sempre onde ele pede para ir. A minha questão é mais entre o PS e o PSD. Especialmente no PS, o que é que o Carneiro vai mesmo fazer? Qual é que vai ser a jogada que o Carneiro vai ter? Porque se o Seguro perder e tiver 12, 13% dos votos, o PS fez uma aposta completamente errada. Se ele consegue levar o Seguro à segunda volta, também consegue afastar aquela ala Pedro Nunista. Sim. Não é? E, portanto, pode ser talvez indo pelas bases, indo por aquilo que é o pessoal autárquico. E o Seguro é bom nisso, o Seguro é bom em campanha de rua. É uma pessoa simpática, é uma pessoa que consegue ter, coisa que eu já tenho nos debates, está bem, ou esteve bem, acho que pelo que eu ouvi, mas isso é o Marcos Mendes tem experiência, tem anos e anos de televisão, não é? Quer dizer, sabes a jogada que ele fez ao ataque ao Coutrinho, aquilo fez-me lembrar o Mário Soares contra o Zanha. Entrou a matar e não deu hipótese. O Coutrinho sofreu naquela, tentou recuperar, mas ficou logo marcado ali, algo que eu não esperava. Quer dizer, foi muito bem feito. Agora, em campanha de rua, eu acho que ele desaparece, não é? E não é uma questão da altura. Estamos a falar mesmo do tipo político que é. E com as polémicas que agora aparecem em relação aos seus negócios, e ele vai ter que justificar. Mas eu acho que o Seguro tem muito a ganhar aí e apelar depois ao voto útil. Vai ser aí nesses dias que ele vai ter que apelar, e a sua campanha, não sei quem é que gera a campanha dele, mas se eu fosse eles, era nesses dias que eu iria apelar. Não vale a pena votar no António Filipe, não vale a pena votar na Catarina Martins. Nós temos de ter um candidato de esquerda, temos de ter um candidato de esquerda na segunda volta. Não sou eu que estou a dizer, hipoteticamente era o que eu faria se fosse... Mas vai ser o Marcos Mendes. Mas não é da esquerda que eles consideram esquerda, não é? Bom, é a tua visão e também é a minha, mas eu estou a dizer em termos de gestão de campanha, não é? Essa seria o lema, sim. O grande lema que eu colocaria, quer dizer, unir a esquerda votante, não os partidos, mas unir a esquerda votante, e é preciso combater, não o fascismo, não entrar por aí, mas ser o adulto na sala de eu sou o único que pode vencer o Ventura e ser um equilíbrio com um governo de direita, de Luís Montenegro, para um país sério, de crescimento, disto e daquilo, sem instabilidade. Eu faria isso e eu acho que ele ganhava as eleições tranquilamente, porque muita gente na direita votaria tranquilamente em António José Seguro. Eu não sei até que ponto nós depois também não somos muito influenciados pelas sondagens, e isso é outra discussão. Porque as sondagens, precisamente por causa dos efeitos de voto útil, vão ser importantes para as pessoas decidirem votos. Claro. Temos aqui a pescadinha de rabo na boca, não é? Quer dizer, o que é que veio antes? A sondagem ou o voto? A intenção de voto ou a da sondagem? Porque isto é óbvio que se chega ali
ao dia 18 e já à altura de votar e se está a pensar, ai meu Deus, as sondagens estão a dar estes e aqueles e não sei o quê, o que é que eu faço agora? Isto é um Sim, fator. Há É um candidatos fator. mais imunes a isso, o Ventura e depois o do PCP. O Ventura está imune. O Ventura obviamente. ganha, quer as sondagens o ponham para baixo ou o ponham para cima. Quer dizer, a mobilização não diminui, percebes? Se puser para baixo vamos todos mostrar que o sistema está errado. Se puser para cima, é uma grande onda de vitória. Sim, ele funciona na narrativa que é para um lado que é pelo outro. Agora, para o Marcos Mendes, para o Seguro, e mesmo o Almirante, eu há bocado depois não falei do Almirante, também, I called it. É verdade. Talvez um path to victory, não é? Para o gajo, já não há grande solução. Impossível, não é? ele não tem o erro foi de comunicação, o erro foi a pessoa não tem um perfil adequado à complexidade da política de hoje em dia, porque de facto é preciso, por um lado, dizer qualquer coisa, mas por outro lado é preciso que se diga rapidamente e que a mensagem passe. Ele não consegue fazer nenhuma coisa nem outra. E portanto é um erro de casting, claramente. E depois era aquela questão, enquanto ele estava no éter e era o Dom Sebastião, era o maior, a partir do momento que foi abrindo a boca, ia sempre perder. E depois eu acho que entraram em pânico, preocuparam-se muito com as métricas, onde é que o podemos colocar, e alguém que mal ou bem aparecia pela direita, aparecia sociologicamente pela direita, acaba por se debaixo do chapéu do Mário Soares, portanto ele próprio deu tiros nos pés sobre tiros nos pés, e portanto entre a sua falta de habilidade, a má comunicação e a estratégia eleitoral, tudo correu pessimamente mal. Portanto, eu não me admirava nada que ele ficasse em quarto lugar, ou uma coisa assim do género, quer dizer, se calhar até abaixo do Cotrim, não sei. Agora, essa sim, eu não vejo possibilidade do álbum. Ficava muito admirado, e se ele de facto tiver um grande score eleitoral, quer dizer que então o divórcio entre aquilo que é a discussão pública e depois aquilo que as pessoas estão de facto a votar é ainda maior do que aquilo que nós estamos a imaginar, não é? Não, eu acho que a grande incógnita aqui é o Marcos Mendes numa dialética uma trialética com o Cotrim e com o Seguro, onde precisamente o voto útil da esquerda no Seguro conta, da direita para o Marcos Mendes e não para o Cotrim também conta, e é neste aspecto que me assusta que as sondagens possam fazer aqui um efeito de alteração eleitoral, pronto. E portanto nesse aspecto estou curioso para ver o que é que vai acontecer. Muito bem. Teresa, mais algum comentário? Não. Então, olha, já vamos aqui com quase hora e 40, creio eu, de programa, 1h37. Avançamos assim para as linhas direitas. Começas tu, Teresa. Olha, a minha linha é muito breve, é a propósito de uma coisa para a qual acho que foi, não sei se foi o André Ventura, se foi o Chega, não sei, mas que chamaram a atenção, que é em Arroios, where else, não temos um mercado de Natal no dia 20 de dezembro, mas temos um mercado comunitário de inverno, que é uma coisa profundamente woke, mas sobretudo profundamente irresponsável, porque não saberá isto melhor que eu, mas eu acho que em muitos lugares na Europa neste momento ir a um mercado de Natal é uma atividade de alto risco. Ou seja, a coisa não está para brincadeiras, e nós não percebermos que a nossa matriz civilizacional judaico-cristã foi aquilo que nos deu este regime que nós tanto apreciamos, uns mais na sua vertente democrática, outros mais na sua vertente liberal, resulta depois nestas imbecilidades, e como se algum
muçulmanos ficasse ofendido por um mercado de Natal. Quer dizer, nós somos os primeiros a agredir-nos e a desprezar-nos a nós próprios. É um absurdo. E na mesma linha, as boas festas do nosso candidato liberal, claro que não é Feliz Natal e claro que não há presépio. Nós temos João Coutinho de Figueiredo com uma camisolinha com pais natais, ou lá o que é, uma lareira, uma árvore de Natal, uma cabaninha que podia ser assim numa montanha, um cãozinho, não, um cãozão, mas presépio é que não. Ver de onde é que vem a raiz das coisas é que não. É a minha linha, e claro, naturalmente, um santo e feliz Natal a todos os nossos ouvintes e boas entradas. Muito bem. Bom, a minha linha vai para um manifesto com mais de 200 personalidades, que é que isso seja, contra o cancelamento público político estávamos a falar de uma aventura, este é do Boa Ventura, do meu querido Boa Ventura, da minha cidade, a Coimbra, e que inclui pessoas fantásticas como José Genuíno, que foi presidente do Partido dos Trabalhadores no Brasil e que foi preso por corrupção. Sim. Baltasar Garzón, conhecido durante muito tempo por ter sido o juiz que perseguiu Pinochet e que depois defendeu, já como advogado, depois de ter sido afastado de juiz, defende Zapatero, defende os cubanos, defende os venezuelanos, portanto uma figura também de muita integridade, e depois duas figuras que eu adoro no Brasil, que é a Marilena Chaui, uma filósofa, e o Leonardo Boff, que são dois filósofos de extrema esquerda, que são maravilhosos, feministas. Depois defendeu o Boaventura, aquele senhor que convidava as suas estudantes para irem lá à casa, para sentarem-se ao seu colo. Aqui temos. O feminismo só interessa para alguns e para outros já é uma coisa que já tem outras situações, e como nós estamos a ver, por exemplo, aqui em Espanha, cada vez mais polémicas de feministas do PSOE que abusavam do poder para depois andarem a mandar mensagens e a apalpar as senhoras feministas. Quer dizer, são feministas porque gostam muito das mulheres, não é porque queiram dar direito às mulheres, é porque gostam muito das mulheres. É um novo estilo, um neofeminismo que nós temos na Europa e em outras partes. Nuno, a tua... Vitor, desculpa só acrescentar uma coisa que eu não resisto. Uma das 3 promotoras desse abaixo-assinado é a própria esposa de Boaventura, Maria Amaro. Eu isso não sabia. Olha, já é muito conservador, uma esposa que sai em defesa do seu... Isso é tão conservador, um neo-old feminismo. Nuno, força aí com a tua linha. A minha linha vai para o sinal dos tempos, e não é uma linha direita, é uma linha torta, como normalmente as minhas linhas são, mas vai aqui para a União Europeia, para aquilo que se está a tentar fazer com o financiamento da guerra da Ucrânia, porque a realidade é que o dinheiro acabou, não há dinheiro, a Europa está falida, a Alemanha está à beira do colapso financeiro, isto não é um exagero, a França já lá está. E portanto é uma situação completamente criada por nós próprios, nós os europeus, e que mais tarde ou mais cedo obviamente teria que ser paga, e ainda assim muito em parte porque parece que estes líderes entre aspas europeus fazem gala de prolongar este conflito na Ucrânia, precisamente como justificação para aquilo que será tempos difíceis que vêm aí, e portanto não há dinheiro, e como não há dinheiro, este último pacote de financiamento à Ucrânia, há a ideia peregrina de aqueles bens que foram congelados a cidadãos russos, e que estão congelados, que já por si é uma medida, enfim, estranha, porque, quer dizer, uma pessoa está a ser julgada pelos atos do líder político do seu país. Quer dizer, nada garante que a pessoa sequer concorde com aquilo que o líder político está a fazer, e que enfim, não interessa.
a ideia já é má, a do congelamento dos bens russos, mas agora passámos para a ideia do vamos financiar a Ucrânia usando este dinheiro. Várias pessoas, todos os quadrantes já disseram que esta ideia é esdrúxula, não há qualquer espécie de salvaguarda legal para ela, portanto não há aqui uma justificação dentro da legalidade para que se possa simplesmente fazer este confisco, e depois é a estupidez da coisa, porque se isto for para a frente, qual será a quantidade de aforro depositado a instituições financeiras na Europa que desaparecerá para outros sítios onde tenham maior garantia de que não vão ser expoliados por razões políticas. Isto pode ser terrível, e tem sido em particular terrível para a Bélgica. Os belgas aqui estão muito preocupados, estamos a falar de mais de 100 mil milhões, 100 e tal mil milhões, não sei qual é que é o número agora, não sei se chega às 200 aos 200 mil milhões, mas é o número desta ordem de grandeza. E depois, quer dizer, em termos legais, não havendo cobertura para este confisco, quais é que são as consequências? Porque aquilo que basicamente a União Europeia quer fazer é obrigar os belgas a confiscar este dinheiro, mandá-lo para a Ucrânia, e depois quem é que vai, quando chegarem à altura das compensações em tribunal, quem é que vai pagar? São os belgas. E isto é um rombo nas contas de qualquer país. Como é uma parte interessante do PIB, não é? Muito interessante. 20 ou 30% pelo menos. Sim, será mais, sim. E, portanto, os belgas têm estado a tentar evitar esta decisão. Temos esse grande líder europeu, António Costa, a garantir que tem que se chegar a um acordo neste Conselho Europeu, que está a decorrer as we speak, as we tape. E a doutora Úrsula, essa figura sinistra que preside a Comissão Europeia, já disse exatamente a mesma coisa. E, portanto, há uma pressão tremenda para passar esta loucura, uma injustiça terrível, porque quem vai utilizar e fazer gala dos fundos não é depois quem vai ficar responsável pelas consequências desses atos. E, portanto, eu deixava aqui o alerta para as pessoas seguirem isto, não só pela gravidade da questão em si mesma, como eu penso que já expliquei, que será de alguma maneira evidente, as consequências que as coisas podem ter, mas para perceber o desespero desta gente. Porque só gente desesperada é que vai contra os tribunais e vai contra o direito internacional e que vai contra tudo e que se lixem as consequências. E, portanto, esta gente está desesperada. E isso é a nota política mais importante que nós podemos retirar. É que não há dinheiro e eles estão desesperados. Muito bem. E já agora, peço desculpa, Força. Já é o último programa, portanto, deste ano, 2025, foi um ano cheio de linhas direitas, de muitos programas que fizemos ao longo deste ano civil. Agradecer a todos os nossos ouvintes, e agora também, penso que foi em 2025 que começámos com o vídeo, portanto, a quem nos vê também, agradecer a todos, desejar um Santo Natal, uma entrada espetacular em 2026, e portanto, festas felizes em família, onde estejam, e ouvir o Linhas Direitas também. E até 2026. Muito bem, então ficamos hoje por aqui. Comparto os desejos de Feliz e Santo Natal dados pelo Nuno e pela Teresa. Boas entradas em 2026, que seja também um ano excelente para todos, também para nós. Eu aqui também vou ter as cabalgatas dos Reis. Espero que os Reis me tragam alguns presentinhos, não é o Menino Jesus como em Portugal, mas será o Pai Natal, mas serão os Reis que me vão trazer. Já sabem,
Voltaremos no início do ano, depois dos Reis, lá para dia 8, dia 9 de janeiro, para fazermos uma análise de 2025. Até lá podem ouvir os programas antigos, sei que você tem saudades nossas, estão todos disponíveis no Spotify e nas outras plataformas. Então, até à próxima. E pronto. Foi assim que acabámos de ter o incomensurável privilégio de assistir ao podcast Linhas Direitas. O podcast sensação da direita. Em Portugal e em português. Para a semana, juntem-se outra vez.